Uma boa tarde a todos. Queridos amigos, muito boa tarde. Queremos agradecer a oportunidade de estar com vocês, dizer da alegria de poder estar falando para o nosso grupo Fraterno Seara do Bem, em Newark, em Nova Jersey. Agradecer o convite da nossa querida Débora, amiga querida, nos acolheu com muita atenção, muito amor em sua casa, na América. Eu, Fernanda, e ainda não tinha as crianças, né? Mas agora temos duas, graças a Deus. Nosso Pai nos abençoou com o envio dos bebezinhos. Pergunto se está ouvindo bem o som, se está tudo certinho, aí no Facebook também eu vi que no YouTube está ok. Então, vou só fechar aqui para não gerar problemas. E fechar esse outro aqui, esse Wi-Fi. Nossa, a gente sempre esquece algum detalhe. A gente fica nervoso às vezes. E tem tanta coisinha, tantos ajustes. Estou coordenando a reunião aqui sozinho. Débora, se você entrar, me avise, por favor, tá? Aqui no WhatsApp, que eu já te incluo. Mas é só você clicar naquele convite, mas eu preciso te incluir aqui na cena, tá bom? Muito bem, meus amigos. Débora Beldovics aí também, ela está com familiares em casa, não está podendo estar todo momento da live, mas ela deve aparecer aqui ao final, tá bom? Bom, nós teremos hoje, então, um tema muito especial. Vamos falar sobre o poder das palavras, maldições, otimismo e gratidão, só que adaptado. Vai ser para esses períodos, esses tempos difíceis que estamos vivendo agora. Então, tem um acréscimo aí, a gente trouxe alguns slides a mais, tá bom? Para a gente comentar, então, saber o que os espíritos amigos têm a nos falar sobre a questão das falas, das maldições, das palavras malditas. Enquanto que, ao contrário, o otimismo, a gratidão, o que a gente vai ter de diferenças quanto a isso, né? Então, no livro Temas da Vida, vamos ter uma prece belíssima, é uma mensagem que eu acho uma das mais elevadas que eu já li em toda a minha vida. A literatura espírita tem mensagens extraordinárias, mas essa de Meimei, ela bate vários recordes aí, tá? Então, é psicografia de Chico Xavier, editora é a Cultura Espírita União, lá de São Paulo. Oração diante a palavra do Espírito Meimei, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não permitas envolvê-la na sombra em que projeto. Então, a palavra é semente de luz, e a gente sabe que nós temos ainda uma parte de sombra, muito espessa, aliás. Ensina-me a falar para que se faça o melhor, o melhor. Auxilia-me a lembrar o que deve ser dito e a tirar, né, a levar da memória tudo aquilo que a tua bondade se espera se lance no esquecimento. Então, lembrar o que deve ser dito, né? Importante também. Onde a irritação me procura, induz-me ao silêncio. E onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Então, quando a gente estiver irritado, água da paz. E onde lavra o incêndio da incompreensão do ódio, a gente poder falar a frase calmante para acalmar os ânimos. Em qualquer conversação, então, em todas elas, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do bem. Então, não é somente o certo, é o certo ajustado à construção do bem. No momento exato, porque às vezes as palavras são intempestivas, né? A gente fala uma coisa correta, mas na hora equivocada. E faze-me vigilante, olha aí a oração e a vigilância que Jesus nos recomenda, para que o mal não me use em louvor da perturbação, porque nós recebemos influências espirituais negativas, bem como positivas. Então, para que a gente não seja instrumento do mal através de uma obsessão espiritual naquele instante, né? Lembram que Pedro
estava inspirado naquele instante que Jesus, diz que Jesus é o filho é o filho do homem, não é que ele é o filho de Deus, do Deus vivo. Logo na sequência ele dá uma inspiração, recebe uma inspiração que não é boa, e Jesus o repreende. Quando ele fala, né, Jesus fala que é necessário que o filho do homem padeça e seja crucificado em Jerusalém, ele vai dizer, não, Senhor, nós não permitiremos isso. E Jesus diz, afasta de mim, Satanás, ou seja, opositor, alguém que está se opondo à minha vontade, à vontade do Pai, que ele sempre fazia a vontade do Pai Celestial. Então, lembrar desse detalhe, não é? Que mesmo Pedro, que onde Jesus dormia em sua casa, contato direto com o mestre, deu passagem a uma influência negativa, não é? Se colocou como opositor naquele instante. Imagine nós. Não me deixes emudecer. Então, quando for para falar, é para ficar calado, é para falar. Diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência. Olha lá, Jesus fala, sede mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. A fim de que eu saiba dosar a verdade em amor. Verdade em amor. Não é só verdade, é verdade mais amor, mais misericórdia. Para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim. Né? Para que a gente não diminua com a compaixão, nem a nossa esperança, nem contagie os outros também que estão próximos da gente. E ela conclui dizendo, traz-me o coração ao raciocínio, ou seja, emoção com intelecto, com razão, como Kardec nos propõe, né, sempre utilizar a razão. Sincero sem aspereza. Então, a sinceridade é uma coisa, outra coisa é a gente ser áspero. Brando, manso, pacífico, sem preguiça, sem, às vezes, conivência, sem omissão. Fraterno, né, irmão, mas sem exigência, que é tão comum a gente ser muito exigente nos nossos lares, com os nossos familiares. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Então, a vontade de quem? Do Pai Celestial. Um amigo meu, ele disse que a parte mais difícil do Pai Nosso é essa, seja feita a vossa vontade, e não a nossa, que a gente quer que seja feita a nossa vontade, mas é a vontade do Pai que deve ser feita. Então, tinha mais uma luz aqui para acender. Então, oração da palavra, anota aí, bata uma foto quem quiser, mas vai estar gravado, vai ficar gravado disponível no YouTube e no Facebook. Vocês lembrem, vocês podem formular perguntas, tá? Só como eu estou sozinho aqui na sala, eu peço que coloquem só ao final nos comentários, porque eu posso me perder aí nos comentários, tá joia? Então, qualquer coisa, vocês vão me avisando aí nos comentários se a transmissão está ok, está tudo certinho. Bom, e a gente vive um momento agora diferente. Então, nós gravamos essa palestra, Pandemias, Flagelos Destruidores, na visão espírita, esse slide está equivocado, é na visão espírita, tá? E a gente deve fazer algumas considerações iniciais sobre esse momento. Então, primeiro, queremos nos solidarizar com todas as vítimas, então tem muita gente sofrendo, muita gente desesperada, muita gente ansiosa, deprimida, pensando em tirar sua vida, pessoas que perderam seus empregos, estão suas empresas fechando, né, endividadas, então tem muito sofrimento, muita gente perdendo seus entes queridos para o retorno ao mundo espiritual, então a gente precisa sempre lembrar disso. Jesus também nos informou, ele já tinha nos advertido no seu sermão profético, né, e também nos confortou com o seu evangelho de luz. E ele também nos enviou o Consolador prometido, que para nós, os espíritas, é a doutrina espírita, para lembrar tudo que ele houvera dito e ainda nos ensinar mais coisas. A gente sabe tudo que precisa para ser o quanto é possível feliz aqui na Terra com a doutrina espírita, que se baseia no Evangelho de Jesus. E lembrar ao mesmo tempo que nós somos que nem um super-homem, Superman, as supermoças, a Supergirl aí nos Estados Unidos. Então nós somos imortais, indestrutíveis. Aliás, nós somos melhores do que eles, porque temos muita coisa em comum, né? Eu queria muito ser que nem o Superman quando pequenino, e aliás, continuo pequenino. Poder voar, o espírito voa. Poder atravessar as paredes, né? Ele destrói tudo, a gente atravessa sem derrubar, que é melhor. Ele é extraterrestre, nós também, Jesus fala que vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Então, e a gente não tem a criptonita, e a gente é imortal também, né? Então vejam
que o corpo nada mais é do que uma roupa, o Pai vai nos dar quantas forem necessárias, a gente vai passar por esse problema sem nenhuma dificuldade, tá? Para falar sobre esse assunto, vão até a questão 737 até a questão 741. São apenas 5 perguntas, muito esclarecedoras, vocês vão entender tudo sobre essa pandemia, tá? Lá tem a terceira parte, as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, tem a lei de destruição, que é o capítulo 6º, a quinta lei, e tem o item flagelos destruidores. Flagelos é açoites, chicotes, em espanhol foi traduzido para calamidades destruidoras, tá? Quem não tem a obra, faz o download no site da FEB ou em outros sites também tem outras traduções disponíveis na internet, tá? Mas vale a pena, inclusive em lojas eletrônicas, como no Kindle, tá? Na Amazon e outras lojas, né? A doutrina espírita ensina, então, que existe uma programação reencarnatória, então na questão 258 e seguintes, tem a escolha das provas, então a gente normalmente antevemos o principal gênero de provas que iríamos enfrentar aqui na Terra. Então, opa, a Débora conseguiu consertar, que estava com a transmissão só para os amigos, ela colocou agora como público, mas curioso que aqui no StreamYard eu tinha visto, estava público, mas felizmente ela está atenta aí, não é? Obrigado, pessoal, desculpe, tá? Depois você volta lá que vai ficar disponível para vocês voltarem a pegar o iniciozinho. Então, a gente lembrar, não é, que existe uma escolha das provas, então, em regra, nós, orientados pelos nossos mentores espirituais, eles nos esclareceram que seria bom a gente passar por esse tipo de prova, a gente aceitou, porque a gente não tem livre-arbítrio aqui na Terra? Tem, mas tivemos também no mundo espiritual, como é lógico e racional. Então, em regras, as reencarnações são programadas, e a gente lembra da fala de Jesus, que até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, não tem mais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. E a gente lembra que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Então, chegando esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele, diz a questão 853. Então, o momento da morte está programado, a gente não morre antes. Tem gente que leva 6 tiros e não desencarna, e tem gente que tropeça, rompe um pequeno vaso no cérebro e retorna à pátria maior. Não é? Então, excetuando o caso de suicídio, nós só morreremos no período prolongado. Claro, programado. Claro que todos os suicidas serão amparados e terão novas chances, mas eles atrasam sua evolução. Distanciam-se dos seus, então se você está pensando em se matar para reencontrar aquele ente querido, você vai demorar mais, vai reencontrar, mas vai demorar mais se fizer isso. Fazem sofrer muito seus familiares e amigos, colhem sofrimentos completamente evitáveis e terão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Olha lá, então evita muitos sofrimentos se você evitar isso. Não é melhor, em vez de chegar no mundo espiritual como um fugitivo da vida, chegar lá como um vitorioso que enfrentou até o fim a sua prova, a sua expiação? Então, meus amigos, viver ainda é a melhor solução, né? Lembrando aí do livro do André Trigueiro. No sofrimento de Chico Xavier, qual foi o conselho de Maria de Nazaré? Que a gente deve lembrar nesse momento. Tudo passa. E isto também passará. Isso vai passar, meus amigos. Vai passar. É o conselho de orientação de Maria de Nazaré ao nosso querido Chico Xavier. Então, aí está. A gente fez um pequeno resumo nas questões 737 a 741, tá? Aqui não é a transcrição, não, é um resumo. Qual o objetivo? Fazer-nos progredir mais depressa. Diz que eles são necessários para uma rápida melhoria geral, que avançamos em alguns anos, o que levaria muitos séculos para acontecer. Então, um turbo na nossa evolução. Deus não poderia empregar outros meios de fazer a gente evoluir? E os Espíritos dizem que sim, e os empregam todos os dias, através do conhecimento do bem e do mal. O homem que não os aproveita. Então, é necessário diminuir o orgulho, fazendo sentir sua fraqueza. E os Espíritos falam que a vida é apenas uma fração de segundo diante da eternidade. A gente fica arrancando os poucos cabelos que tem, não é? Por conta da vida. E é um ensinamento que nos servirá no futuro, porque o corpo nada mais é do que uma roupa. E olha que coisa interessante, que haverá grande recompensa se por suportarem o sofrimento sem murmurar. Tem essa condicional. Então é aquele bem sofrer e o mal sofrer. Tem que sofrer com confiança em Deus, com fé, com esperança, e não com desespero, com rebeldia, com revolta, não é? Então está aí a íntegra, eles falam que essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar, sem reclamar. Olha aí a palavra maldita. Não é?
Os flagelos são provas, são exercício de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, de resignação, de abnegação e desinteresse. E a única diferença que acontece, pessoal, é que morrem vários ao mesmo tempo, mas todos nós morreremos um dia. Eu não sei se os senhores já estão sabendo, não é? Nossa negligência pode agravar os flagelos, então vai ter uma enchente, a gente tapou os bueiros, destruiu as matas ciliares, aí a enchente a chuva é muito mais prejudicial, não é? E a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, pois há flagelos que estão nos desígnios da providência. Nesse item ele coloca as pestes, tá? Que são justamente essas questões que a gente está vivendo agora, tá? Então lembrar disso, que tem os vulcões, os terremotos, os maremotos, né, tsunamis, tem a seca, o inverno prolongado e tem também as pestes, que é o que está acontecendo. Estamos vivendo uma peste. Né? Então, Chico Xavier dizia que, na verdade, o mal é um bem, mas só mais tarde a gente vai enxergar isso. O Espírito Samuel Lucas diz que os flagelos são um curso supletivo, que a gente, em um ano, cobra, digamos, 8 anos do primeiro grau, ou 3 anos do segundo grau, né? E que proporciona um grande salto evolutivo. Eu tenho que escorrer por conta do nosso tempo, tem muita coisa para falar, tá? E o Divaldo acha que essa questão evitou uma grande guerra. E lembra que já tivemos problemas muito mais graves, como a peste bubônica, a gripe espanhola, guerras, bombas atômicas, fome. Tem como prevenir através da higiene, do isolamento, né? Fortalecer a imunidade, emagrecer, que está difícil, eu só fiz engordar, né? Mas depois a gente emagrece. E leva, sobretudo, os que já viveram mais, os idosos, parte do sofrimento. Então, não é de uma doença que mata crianças, né? E os que já não precisam mais sofrer na Terra. Então, aqueles imunodeprimidos, pessoas já muito sofridas, em muitos casos, né, não todos, mas já não precisam mais sofrer, porque a Terra é para nós uma escola, um templo, um hospital, ela é um lar, ela é um reformatório, é uma oficina de trabalho, mas ela é também o quê? Um presídio, um purgatório, dizem alguns espíritos. Olha como. Então, a morte para nós é uma benção. Só não é bom quando a gente antecipa através de tirar a própria vida, né? E olha aqui como é que esse gráfico está desatualizado, mas lembra que ela estava em 15º lugar, comparado com a peste bubônica, com a varíola, que ceifou muito mais vidas, né? E parece-nos que o tipo de morte não é tão duro como o que já infligimos no passado, né? A pessoa fica sedada, fica entubada, ela fica inconsciente. É diferente das crucificações, das pessoas queimadas vivas, das torturas que nós já fizemos no passado, em outras encarnações. Né? E será que a gente vai ter uma prisão ou um templo de iluminação? Isolamento ou recolhimento espiritual? Né? Vejo que foi preciso cancelar as viagens exteriores para fazermos a viagem ao nosso interior, do autoconhecimento, que a gente pode aproveitar e deve para fazer isso, né? Boas leituras, etc. E sairemos melhores ou muito melhores. Então, tem muitas mensagens, mas olha, tem centenas de mensagens, tanto bíblicas como espíritas, sobre a fala. Vou falar de algumas aqui, olha lá, 45, de Paulo em Efésios, né, Emmanuel comentando no livro Caminho, Verdade e Vida, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. Né? Tem a mensagem guardai-vos também, tem outras mensagens importantes, e vamos falar então do poder das palavras. Primeiro, lembrar da importância no mundo espiritual do pensamento, da emoção, da fala e da atitude. Pessoal, como é que a gente vai viver numa colônia superior? A gente vai continuar pensando e falando o que a gente faz aqui na Terra? Não, a gente não é nem admitido se ficar assim lá. Então, para isso, a gente começa a falar bem agora. Você vai deixar, não, quando eu chegar lá na colônia, tipo nosso lar, aí eu vou falar que nem André Luiz, que nem os espíritos superiores. Não, a gente tem que começar agora, senão não vai dar tempo de se adaptar lá, vai ficar até com depressão lá. E pode não poder ficar com essa fala toda. E lembrem que tudo que está oculto será revelado. Os nossos pensamentos lá, os espíritos superiores podem enxergar até o pensamento, imagine a fala. Então, olha a importância da disciplina mental. Não é? O Divaldo fala sobre disciplina mental também, não é? em outras obras também, com Bezerra de Menezes. Lei de afinidade e sintonia, a gente sintoniza com quem é bom ou quem não é tão bom. É muito importante para quem está fazendo tratamento espiritual, a reforma íntima, né, a vigilância, a oração. Pode provocar obsessões espirituais, aliás, uma obsessão que nem Kardec estava dando jeito, a gente vai ver aqui no Livro dos Médiuns. Pode ter como agravante uma obsessão espiritual, então pode provocar, mas também pode ser agravada
por uma. E tem a muquerela, não é? O Simão Pedro de Lima fala que é murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Nós somos especialistas em muquerela, não é? O Emmanuel fala que a língua é semelhante a uma espada. No estado natural, olha o que André Luiz vai falar. No estado atual da educação humana é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa Assembleia Superior a 3 criaturas encarnadas. Olha, a gente não consegue ficar sem falar bobagem nem 5 minutos quando tem a partir de 3 pessoas, não é? Chico vai dizer que deveríamos nos abster de opinar sobre a vida alheia. Não sabemos o que nos espera no passo seguinte. Quase todas as pessoas que observei recriminando os outros, caíram naquilo que criticaram. E aí Paulo fala, irai-vos, mas não pequei. Então fico com raiva, mas não cometam um equívoco, um pecado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, lá em Efésios. Não saia da vossa palavra torpe, né? Uma palavra torpe a gente já viu aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina em Tito, não é? Ele fala, inclusive, na mensagem, não é? Do livro Segue-me, que o início de todas as hecatombes do planeta localiza quase sempre no mau uso da língua. Então, a gente pode deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiadamente. Numa mensagem falatórios também, o pessoal tem centenas, tá? Mas evitar os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. Paulo falou muito desse assunto. Não será, porventura, o verbo desregrado, pai da calúnia, da maledicência, do merexerico, da leviandade, da perturbação? Pergunta Emmanuel, no livro Pão Nosso. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável para aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la no vinho de luz. Do jeito que você fala, os espíritos vão saber o nível evolutivo que você tem. Joana de Anjos também fala que na hora que a gente for julgar uma pessoa, tem que analisar todos os aspectos, tem que verificar os passados reencarnatórios dela, qual foi a educação que ela recebeu dos seus pais, se é que ela teve pais, não é? Para educá-la bem, não é? A educação, os amigos, o mestre, colocar todos os ângulos, as circunstâncias, etc. Faz tanta análise, de volta que ela faz, bota tanto item para a gente julgar alguém, que a gente fica cansado e desiste. Não é? Então, é a melhor coisa do mundo. E aí, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago também tem uma mensagem belíssima. A língua é um fogo, tá? Procura depois lá, né, aqui na carta de Tiago. O mal não merece a cura das observações sérias, diz Emmanuel. Falar mal será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus. Você está renunciando, não quero mais ser cooperador de Deus, para ser crítico de suas obras, porque as criaturas não são obras de Deus. Aquele irmão que a gente está criticando não é uma criatura, não foi feito por Deus. Então você vai criticar a criação? E olha o conselho de André Luiz no livro Conduta Espírita. O orador, o expositor, é responsável pelas imagens mentais que plasmam nas mentes que o ouvem. Então, que Deus nos ilumine para a gente só plasmar coisas boas. Olha lá no livro Os Mensageiros, advertências profundas. Olha como é que está escrito, profundas. Olha como o assunto é sério, pessoal. Nosso orientador explicou-me, Vicente, solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia. É trabalho, que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palavras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Então, a gente ganha remuneração pelas palavras também. Curioso e surpreendido, indaguei André Luiz, né? E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? O mentor Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito da evolução. Se você fugisse à luz da palavra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente. Né? Eles leem o pensamento. Porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. É assim que a gente quer ser visto no mundo espiritual? Então vamos começar da agora, né? A gente não sabe daqui, podemos retornar amanhã, hoje ainda. Então, olha, tem essa mensagem também, palavra falada, o Emmanuel vai citar o Evangelho de Lucas, que diz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis. Então, Jesus fala que nada ficará oculto, a gente já sabe disso, mas fala também para a gente tomar atenção no como a gente ouve.
E o Emmanuel vai elogiar, vai falar que a gente estava. Então ele vai dizer assim: por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, ou seja, como você reage ao que você ouviu. Não é? A gente pode acalmar, pode ajudar, pode realmente trazer um absurdo, né? Porque a reação mora em nós mesmos. Então, pela tua resposta, conversasse o bem na lição ou na alegria, ou não, né? Então a gente precisa lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, né? E lembrando sempre, como asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. E olha, o Clóvis Nunes tem uma palestra que ele fala sobre educação pela paz, para a paz, né? E ele fala, será que a gente não está mergulhado numa cultura de guerra que nem se dá conta, até na linguagem, até no que a gente fala? Olha lá, a gente não, como é que a gente fala que uma coisa está ótima, né? Uma palestra está ótima, tá sendo um sucesso aí na internet. Como é que fala? Rapaz, está bombando de bomba, de guerra, de explosão. Rapaz, você foi bom, Nazaré, na palestra, como é que você arrebentou? Arrebentar de destruir. Foi muito bom, rapaz, você arrasou. Arrasar, de deixar a terra arrasada pela uma bomba. Foi excelente, você destruiu, e você, se você superou, você matou a pau. É assim que a gente deve falar. Olha como está imiscuída a violência nas nossas palavras. A gente até nas obras espíritas fala, rapaz, vou inaugurar uma obra, não vou ser, eu dei o pontapé inicial, dei uma pancada. Eu vou resolver o problema, rapaz, eu matei logo, foi 2 coelhos com a cajadada só, coitado dos coelhinhos. E, rapaz, como é que você está? Rapaz, eu vou vivendo. Não, a gente não fala vou vivendo, a gente fala tô na luta, tô na batalha, tô na guerra. E como é que é divulgar alguém? É o marketing agressivo, não é? Divulgar bem uma coisa. E a convocação é grito de guerra. Grito de guerra, convocar as pessoas, né? Inclusive até, às vezes no carro de som de educação para a paz, às vezes o locutor se equivoca. Pessoal, como é que é o nosso grito de guerra? Não, é grito de paz. Né? Não é nome oficial. Lá na polícia a gente tem nome de guerra. Né? Olha que coisa, né? A gente está na Polícia Federal nessa encarnação. Maltratar, a gente fala judiar, lembrando os nossos sofrimentos dos nossos irmãos judeus. Depreciar, denegrir, lembrando do preconceito que tem ainda sobre os nossos irmãos negros. Né? E até no futebol, o esporte mais popular do mundo. Quando a gente tem que o jogador é bom, como é que a gente fala? Rapaz, ele é irado. Se é jogador, se ele marca gol, ele é artilheiro. E se o jogador for ótimo, ele é animal. Se for excelente, é matador. E se a palestra for, a partida for decisiva, é mata-mata. E se for decidir por um gol, é morte súbita. O que é que vocês acham? Irado, artilheiro, né, de guerra, animal, matador, mata-mata, morte súbita. Vale a pena, não é? Meditar sobre as nossas palavras. E o próprio Chico dizia: sei das minhas muitas imperfeições. Quem sou eu para criticar um filho de Deus? Olha a humildade do Chico, né? Que tanto nos falta ainda. E a maledicência pode provocar bullying em crianças e adolescentes, né? Inclusive hoje a gente tem o bullying virtual, cibernético, né? Gera intrigas, inimizades, a palavra pode gerar separações amorosas, homicídios e suicídios também. Olha o poder das palavras. E qual é a principal causa da maledicência? É o orgulho, não é? Porque é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, encontramos como móvel, como motivo de quase todas as nossas ações, e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. A gente tem uma palestra só sobre o orgulho e suas máscaras, dá uma conferida depois lá no nosso canal no YouTube, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. E uma coisa é julgar, avaliar, outra coisa é condenar. Então, quando Jesus fala não julgueis, é não condeneis, a fim de que não sejais condenados, pois com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Não é? E aí ele nos ensinou o arguilho e a trave no olho, que fala sobre a projeção, que a gente estuda na psicologia, sobre as mágoas, né? Olha lá, coisa que provoca a maledicência, mágoa, a inveja, a invigilância, o descuido, a desmotivação, a desesperança, e esses maus hábitos viram uma nossa má educação. Né? E olha que coisa interessante, no item 252 a gente vê um caso de obsessão que nem Kardec estava dando jeito. Ele consegue esclarecer um espírito que estava perturbando umas senhoras, só que elas voltam lá para se queixar novamente, dizendo que melhoraram, mas depois voltou o problema. E aí, quando ele vai conversar com o espírito, ele vai dizer, não é, que
que o problema delas é a maledicência, que elas adoram falar da vida, não é? Gostam muito de maldizer do próximo, e o espírito que as obsedia toma sua desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Então ele as obsediava, porque elas davam espaço, davam campo por conta da maledicência, não é? Olha que coisa importante. E a gente vai lembrar, é uma advertência muito séria, e a gente vai terminar vendo aqui, o ressalto do que fica nesse mesmo item, 252. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, dão aso, permitem a ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles, dos espíritos obsessores, é atrair os bons espíritos pela prática do bem. E prática do bem não é só trabalho social, não. É poder das palavras, é a prece, é a bondade, é não condenar a pessoa. Depois a gente vai ver que a principal causa das nossas imperfeições morais, como diz o livro A Gênese, no capítulo 3, item 9 ou 10, depende da sua edição, né? Se for a primeira é diferente da quinta, tá? E quais são os principais instintos de conservação? Aí vocês vão ver na palestra que a gente tem sobre autoconhecimento e iluminação interior, tá? Para a gente ver com mais detalhes. E quais são algumas imperfeições morais que provocam a maledicência também? O orgulho, o egoísmo, a inveja, a insegurança, a prepotência, o complexo de superioridade ou de inferioridade, a mágoa, o desamor, né? O abandono de si mesmo, o estresse, e cuidado com os gracejos, com as piadas, como a gente conta piadas chulas, piadas eróticas, né? Então, tomar cuidado, porque os hábitos viram vícios, não é? Agora, a pior maledicência é a tortura das reclamações e lamentações, não é? Eu não sei, eu vou falar porque talvez vocês fixem melhor e vai ser importante, mas não é verdade, tá? Isso eu já pesquisei, os nossos irmãos chineses não têm isso, não é? Ainda mais nesse período de pandemia, não vão falar mais dele, não. Então tem um povo, volta aí a fita, apaga. Olha, como não tem mais como voltar a palavra agora. Também já serviu de lição para a gente, né? Que nem a flecha disparada, mas não é. Diz que tem um povo que antigamente prendia a cabeça do prisioneiro e colocava uma gota d'água caindo. Tem, tem, tem. Aí o prisioneiro até achava gostoso, não tiver calor, não é? Aí está no verão, mas depois de algumas horas, aquela gotinha batendo sempre no mesmo lugar, a pessoa enlouquece. Então é um tipo de tortura terrível, não é? E é exatamente isso que a gente faz. Quer destruir seu casamento, seu relacionamento afetivo, como ao mesmo tempo quer transformá-lo para uma coisa muito melhor, pare com a tortura da repetição diária das reclamações e lamentações. Pessoal, reclamar adianta? A pessoa muda? Não muda. Não porque ficar reclamando a mesma coisa, aquele defeitinho que ele tem o tempo todo, todo dia, toda hora, destrói. Estava assim no meu casamento, eu falei, Fernanda, vamos parar com isso. Eu estou reclamando muito de você, você reclamando muito de mim. Vamos fazer o seguinte, vamos reclamar só uma vez por mês, só no dia primeiro, que é o dia que eu ganho meu salário, que a gente fica mais alegre. Aí isso preserva muito o casamento, né? Então tá lá, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito falando, né, no capítulo 7 da paciência, olha que a gente tanto lê, não é? Ele vai dizer, não é, que a dor é uma benção, aquela coisa toda, e ele vai dizer que a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Então é aquele alfinetinho que a gente fica todo dia, né? Ah, você fazendo isso, você fazendo aqui, reclamando aqui. Quer destruir o casamento? Pronto. Aliás, boa dica para casamento. Você prefere ser feliz ou ter razão? Felicidade não é importante para você, não? É mais importante do que a razão? Aqui em casa eu estou preferindo ser feliz, não é? A Fernanda também. A Fernanda também, não é? Então, a gente ser paciente, ser cristão. E olha como o Chico nos ensina tanta coisa. Ele tinha eufemismos, ele falava, reclamação é perda de tempo, disse aqui a Rita de Castro, de vez em quando eu olho lá o comentário. Não é? Então, assim, olha como é que o Chico falava. O Chico não chamava de prostituta, chamava de as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. Né? Ele vai dizer até que, às vezes, pessoal, sublinha aí, tá? Eu esqueci. Às vezes é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Então, lá está a mãe agarrada com o cadáver do filhinho que acabou de desencarnar. A gente vai dizer para ela que ele não está morto. Ela está lá desesperada, dizendo que ele está dormindo. A gente, minha senhora, é verdade, ele está dormindo, ele estava muito cansado.
mas a senhora também está muito cansada, vamos sair, vamos descansar um pouquinho, né? Vamos tomar alguma coisa para a senhora se acalmar mais. Né? Não adianta dizer para ela que o filho está morto. Ela não consegue nem aceitar, às vezes. Então, o sofrimento é um sofrimento muito grande. É o maior da psicologia, é a perda de um filho para uma mãe. Né? E o Chico dizia, né, que no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. É de Maria João de Deus essa fala. Então aprendam aí. No mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor, perfeita, maravilhosa, é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. E a gente coloca um barril da nossa verdade imperfeita, julgando mal, condenando, e não coloca nenhuma gota de amor. Está lá no Evangelho, a afabilidade e a doçura. A gente está. E tem os 3 crivos de Sócrates, que o irmão X, que é Humberto de Campos, né, na mensagem de saúde espiritual, na obra, ele vai dizer para o Chico Xavier, não é que Sócrates tinha 3 crivos, 3 filtros, 3 peneiras. Então uma pessoa chegou para falar uma coisa para ele, ele disse, primeiro, meu amigo, vamos passar os 3 crivos. O primeiro é da verdade. O que você vai me falar, você tem certeza absoluta que é verdade? Não, eu ouvi falar, não tenho certeza. Então não me conte. Então já ficou no primeiro filtro. Não, mas digamos que você tem certeza. Isso que você vai me ensinar, falar uma coisa boa, é uma coisa que vai me fazer bem? Não, é uma coisa muito desagradável, Sócrates. Então não me conte. Não, mas digamos que seja bom e que seja verdade. O que você vai me ensinar é útil? O que você vai me falar vai servir para alguma coisa ou é apenas uma curiosidade? Né? Então é importante que também que seja útil. Então, a gente lembrar disso, inclusive, é uma utilidade para a sociedade. E olha o que é que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 21. Isso aqui é uma lição belíssima. Olha lá, que também tem casos que a gente tem que falar, tem que divulgar o mal. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal dos outros? Né? E aí Santo Agostinho responde, como ninguém é perfeito, né? Kardec pergunta, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Aquilo é o título, tá? Antes. Certamente que não essa é a conclusão a tirar-se, pois cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada, ou seja, dos filhos, né? Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, um objetivo útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maioria das vezes. Neste último caso, a repreensão é uma maldade, no primeiro é um dever que dever. Um primeiro é maldade, o outro é dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível, todo o cuidado possível. Mas ainda a censura que faça a outrem deve ser dirigida também a si própria, procurando saber se não a terá merecido. Aliás, é de São Luís. E aí Kardec prossegue nas perguntas. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando daí não resulta em nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Então, não vai ter nenhum proveito para eles, mesmo que a gente não divulgue. Resposta, tudo depende da intenção. Certamente não é proibido que se veja o mal quando ele existe. A gente tem que analisar, julgar, mas não condenar, tá? Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro consiste em fazer que essa observação redunde em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade, tem que ter necessidade, na opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e de satisfação em apanhar os outros em falta. A gente gosta, né, de falar nos outros. Dá-se inteiramente o contrário, quando lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para proveito pessoal, para a gente aprender. Para dizer, olha, isso não é bom para mim. Isto é, para nos exercitarmos em evitar o que reprovamos nos outros. Essa observação, aliás, não é proveitosa ao moralista, aquele que quer se melhorar? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos, né, de São Luís? Mas haverá caso em que seja útil revelar o mal alheio? Resposta, essa questão é muito delicada. Olha como é que ele fala. E aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muito virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Olha que coisa, que mensagem maravilhosa. É que porque a gente não lê direito, com cautela, né, essas obras extra. Cada vez que a gente lê as obras de Kardec, a gente, como é que eu não vi isso aqui antes, né, dos espíritos superiores? Aqui é a tradução
do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Brasileira, tá? E aqui algumas dicas, como chamar a atenção de alguém, que a gente acredita que está, a gente acredita que está em erro, não é que ele está certo e a gente está errado. Primeira dica, chama teu irmão em particular. A gente tem feito isso? Mandou um e-mail para aquela pessoa que a gente acha que está equivocada, em vez de divulgar amplamente ou até fazer fofoca? Se ele não te ouvir, chamam as testemunhas. Então, aquele trabalhador espírita, se o Nazareno fizer falar uma bobagem, até Débora tem que chamar ali os coordenadores. Ó, Nazareno, você aqui é trabalhador da casa, não tenho essa alegria, né, de morar na América e de trabalhar com vocês. E os coordenadores estão aqui, a gente veio conversar com você está falando uma coisa equivocada. E, não, mas nele, se ele não te ouvir, aí o que acontece? Aí, então, trata-o sim como um publicano, como um pagão. Somente os judeus, homens acima de 30 anos, infelizmente, é que podiam falar nas sinagogas. Não era qualquer pessoa. Então, olha, enquanto você estiver falando essa bobagem, a gente não vai convidar você para fazer palestra nem ao vivo, nem em live, quando muito menos presencial, não é? Então, veja lá, a gente tem que... Então, a casa também tem um regimento interno detalhado, para a gente não precisar chamar a atenção de alguém e parecer algo pessoal, dizer, olha, meu amigo Nazareno, não é nada contra você, mas aqui na casa, a gente, ó, autoridade em espiritismo chama-se Kardec, o Espírito Verdade, não é? Ser oportuno também, evite momentos de irritação, se a pessoa não está bem, deixe para conversar com ela no momento que ela estiver feliz, estiver melhorzinha, que ela vai escutar com muito mais facilidade. Elogie todos os pontos positivos antes. Então, vai dizer assim, Nazarena, gostei da sua palestra, você trouxe aquela mensagem de e-mail no início, belíssima, não sei o quê, tal, olha, gostei da sua palestra. Mas, aí eu já fico, me diga isso, quer dizer que você gostou, meu irmão, fico satisfeito. Aí ela, mas naquela hora que você falou dos nossos irmãos chineses, inclusive chamar vírus chinês é um equívoco, porque quando surgir um outro vírus num outro país, a pessoa vai querer esconder para não ficar com a má fama, mas gerou muito preconceito, estigmatismo também contra os nossos irmãos. Não façam isso, né? Não vale a pena, tá? Podia ser do Brasil, é um é um bichinho da humanidade, é do planeta, não é? Então, ser oportuno, já falei aqui. Então, elogios positivos, falar lá, assim, mas naquela hora que você falou aquilo, então, no final você... Agora, diz que tem a técnica sanduíche, você termina com elogio. Mas você foi ótimo. Não diga que arrasou, não, porque arrasou não é bom, não. Seja direto, evite fofocas. Então, fale com a pessoa, não vai falar para um terceiro, porque ela vai falar, ela vai contar para outro, e vai chegar no ouvido dela. E como é que aquela historinha do telefone sem fio chega completamente distorcido lá no final da linha. Então, nada disso, tá certo? Então, fale diretamente para a pessoa. Só que, Nazareno, mas eu tenho encrenca com aquela pessoa, ela não gosta de mim. Então, se ela não simpatiza com você, peça ajuda a um terceiro que ela respeite e admire. Então, por exemplo, o Nazareno gosta muito da Débora. O Nazareno está falando alguma bobagem, você chega, Débora, conversa com o Nazareno. Ele está muito atrapalhadinho, ele está falando isso, assim. Aí a Débora, Nazareno, eu ouvi isso assim, olha, será que não é melhor fazer dessa maneira? Aí diz, não, sabe, claro que você tem razão, está resolvido já, não é? Porque é uma pessoa que a gente admira, né? Que a gente quer muito bem. Viu, querida? Quero muito bem a você. E o autoconhecimento, por que você vai falar aquilo? É por amor à casa espírita, à causa espírita? Não é porque você tem mágoa daquela pessoa, você tem despeito, você tem inveja, você tem... Está projetando, se projetando nela. O autoconhecimento é muito importante, né? Questão 919, de Livro dos Espíritos, e 919A. Leiam também A, tá? E faça com amor e por amor. O modo de falar é tão importante quanto o conteúdo. Então, aquele filho que foi morar fora de casa, não é? E aí manda um bilhete para o pai fica muito chateado. Olha aqui, esposa, olha como esse seu filho é ingrato. Isso é jeito de falar com o pai? Olha aqui o bilhete que ele mandou. Papai, manda dinheiro. Eu não vou mandar dinheiro, coisa nenhuma. Mas a mãe, que é mãe é coisa do céu, né? Pega o bilhete, não foi assim que ele falou, não. Olha como é que está escrito aqui. Papai, mande dinheiro. Assim eu mando, assim eu mando. Então, o jeito de falar também faz muita diferença e como a pessoa está naquele dia também, você também, tá? Não fale quando você estiver com raiva, não. Irai-vos, mas não pequeis. Olha lá, cuidado para não arrumar uma briga. E a lamentação leva por ressentimento. Então, você ficar se lamentando, você fica sentindo de novo aquela coisa ruim. Lembra do livro Nosso Lar, quando André Luiz começa a se lamentar porque ele se conscientiza que ele houvera cometido suicídio inconsciente? E o espírito
Clarencio vai dizer para ele, André, lamentação excessiva demonstra enfermidade espiritual, doença espiritual. Você quer chegar como doente no mundo maior? Vamos tentar parar com isso, né? Jesus fala, não resistais ao mal, mas quando alguém te bater uma face, ofereça também outro. O mal não merece divulgação. Tem uma historinha também, Buda e o discípulo não conseguia meditar, só que o tempo da gente está corrido. Então, como interrompeu a lamentação? A pessoa está lá se lamentando para você. Você ligou para os Brasil e o pessoal está se lamentando lá. Não é? A pessoa precisa desabafar ou lamentar a vida? Não é? Então, você pode desabafar um pouquinho, então vai lá. Mas se for para ficar, virar ladainha, ficar sempre, você liga para sua mãe, para seu filho, e só faz reclamar o tempo todo, reclama do marido, reclama disso. Não, olha, reclamar só uma vez, não é? Pergunte, eu vou poder resolver o problema que você vai me contar? Não, mãe, não vou poder resolver, não. Você não vai resolver, não. Então, meu filho, não adianta você me falar, eu só vou ficar deprimida, não vou conseguir resolver, eu vou ficar sofrendo porque você está sofrendo. Então, se é coisa que eu não posso resolver, não me conte, não é? Então, são queixas das mesmas pessoas, lugares, condições ou doenças, né? A pessoa está aí, às vezes, na América, aí fica reclamando, que está infeliz, que está não sei o quê. Quando a gente se melhora, a gente contagia o nosso redor, tudo melhor. Tem uma boa turma de amigos, vai lá frequentar o Seara do Bem, para você ter amigos muito queridos, não é? Peça ajuda ao seu sacerdote, ao psicólogo. Você fala para a pessoa, olha, procura o seu sacerdote, o seu psicólogo, o seu pastor, e vamos ensinar a ver o lado positivo de tudo, e desviar do assunto negativista, falar de Jesus, do Evangelho. Oh, meu irmão, mas Jesus também sofreu tanto, e nos ensinou a resignação, a confiança no Pai, não é? A confiança em Deus, que é tão importante. A oração e a recurso contra a maledicência. Então, a oração e a vigilância, o amor, não é? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, buscar união, fazei o bem àqueles que vos odeiam. A caridade, que é o esquecimento de si mesmo. A gente esquecer um pouquinho da gente, é pronto, a gente para de se reclamar, de se lamentar. Melhor tratamento de caridade é tão bom que vicia. Gera tanto dopamina quanto a cocaína, diz o psiquiatra Sérgio Lopes, um expositor muito querido e competente. Não é? Então, a humildade, o trabalho no bem, leituras edificantes, o estudo da doutrina espírita, né, para que nos fortalecer a fé, nos esclarecer, fazer mudar o ponto de vista que Kardec fala. Kardec tinha um ponto de vista diferente, a gente é espírito imortal, e espírito vê a vida de maneira diferente. Não é? O culto do evangelho no lar, 20 minutinhos só, uma vez por semana é suficiente. Evitar palavras impróprias fora de hora, gestos simples, não é? Vai lavar louça, vai ajudar a esposa nesse período, porque mente vazia é a oficina do mal. E usar a água da paz, não é? Então, na hora que dá discussão, coloque uma colher de água na boca, mantenha a água na boca, não engula nem cuspa fora, você vai calar. E quando não quer, meus amigos, dois não brigam, não é? Conselho de Maria João de Deus. E vamos nos ressignificar a dor. Por quê? Porque problemas, não chama mais de problema de crise, não, vocês estão num momento difícil, a gente sabe, mas vocês estavam em pleno emprego, logo, logo vai recuperar. Porque é diferente de uma guerra, a guerra destrói as indústrias, destrói as lojas, destrói as cidades, destrói não tem, os hospitais, não tem nem água potável para beber, você não tem casa, você não, todo mundo mutilado, viúvo, órfão, não é? Morto, doente, e aí você não tem nem esperança. Olha o que é ser um refugiado. Você não tem mais pátria, você vai morar num lugar que ninguém fala a sua língua e viver dentro de uma barraca. Né? Quando consegue, dá graças a Deus. Né? Então vamos ajudar também nossos irmãos refugiados. Né? Então, problema, não digo mais você tem problema nem crise, digo você tem desafios evolutivos que é muito mais chique, muito mais otimista. Né? Então, ao invés de reclamar do marido, da esposa, da sogra, do filho, da nora, não. Você fala assim, fulana, olha, você não sabe o desafio evolutivo que tem lá em casa, na minha família, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito nobre para Deus ter me confiado essa missão tão difícil. Então a gente sai da posição de vítima, que tem uma compensação, né, diz Freud, e vamos para a posição de protagonista da nossa própria história. Em vez de reclamar do que fizeram da gente, olha o que fizeram de mim, não sei o quê. Não. O que é que você vai fazer com o que fizeram de você? O que é que você vai resolver fazer com o que fizeram de você, se foi tão ruim assim, não é? Provas são uma oportunidade de novas conquistas e felicidade para nós. Então, o que é que o concurseiro mais gosta? De prova. Porque se não tiver prova, como é que ele vai passar no concurso bom, ganhar mais, ir para uma cidade melhor? Não é?
se realizar profissionalmente. Então, o espírita tem que gostar de provas, porque é sinal da gente dizer, olha, tá aqui, tirei 10, tá aqui, olha, eu já posso ir para aquele mundo superior, já posso encontrar minha família espiritual, que eu estou há tanto tempo longe deles, estou numa condição muito melhor, posso sair daqui desse lugar de sofrimento que eu estava, num mundo maior. Então, vejam como prova é bom, prova não é ruim. Expiação são uma oportunidade de purificação. Expiar é purificar, não é? A gente vai chegar no mundo espiritual resplandecente, não é? Doenças são drenos energéticos, colocando para fora todas as desarmonias que nós trazemos no corpo espiritual, no perispírito. A reencarnação, diz o espírito André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ela funciona como um carvão milagroso, uma esponja, um filtro, absorvendo todas essas desarmonias, a gente vai chegar muito melhor no mundo espiritual. A vida é resgate para uma situação melhor também, no mundo de expiação e provas, é uma coisa positiva, a vida. A depressão, não digo mais você tem depressão, digo você entra em reflexão, que nem Divaldo, ou então que está romântico, que nem eu. Eu não digo mais que eu estou com depressão, digo que estou romântico. Aqueles artistas do passado eram tudo depressivo, mas não tinha palavra, só tinha a palavra romântico, eles eram chamados de românticos. Né? E tudo passa, ela também vai passar. Né? Doença pertinaz, diz o livro Conduta Espírita, significa purificação mais profunda. Aquele câncer, aquela doença incurável, ali você vai chegar resplandecendo o seu corpo espiritual no mundo maior, tá? Aprender muito com aquela enfermidade. Obsessor, não digo mais você tem inimigos espirituais, perseguidores, desencarnados, digo você tem personal trainers espirituais, aqueles professor particular para desenvolver os músculos da fé, da resignação, da paciência, do perdão, da esperança. Quem foi que trouxe vocês para uma casa espírita? Não foi um personal trainer, não. Eu fui assim um monte, não é? Então, eles, sem saber, estão trabalhando para o bem também, tá? Umbral, a gente vai ver daqui a pouco sobre umbral. Morte é libertação do presídio. O prisioneiro que ficou tem que ficar feliz pelo que o outro ganhou o alvará de soltura, né? E retorno para a nossa verdadeira casa. Não é aqui, vós não sois deste mundo, fala-nos Jesus, né? Umbral, a gente vai falar, e olha o que Santo Agostinho diz, que as provas rudes, aquelas provas intensas, aquelas provas duras, como é esse período, ouvir-me bem, são quase sempre indício, um sinal de um fim de sofrimento. Olha, vai chegar numa condição melhor. E de um aperfeiçoamento do espírito também, quando tem uma condicional, quando aceitas com pensamento em Deus, sem revolta, sem desespero, sem falta de fé. Tá? Então, colocar-se do ponto de vista espiritual, nós já falamos, está lá no item, o ponto de vista, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, com a educação dos filhos, cuidado com a maldição. Alberto Almeida fala que as falas o que a gente diz para os nossos filhos quando a gente é uma figura muito representativa como um pai, como uma mãe, você não vale nada, você não vai conseguir nada na vida, né? Você é muito burro. Aquilo é uma maldição, literalmente é uma palavra maldita, não deveria ter sido dita, não é bendita, não é bênção. Papai, sua bênção, não dê sua bênção do beijo, não. Dê a bênção das palavras positivas, né? Elogiar os pequenos. Só tira 5, no dia que tirar um 7, tem que fazer uma festa. Porque ele não tem aquela inteligência intelectual, aquele desenvolvimento. Tem inteligência interpessoal, vai ser um ótimo comunicador, vai ser um ótimo empreendedor, enfim, né? Mas não é um intelectual. Paciência, os espíritos são diferentes, né? O Augusto Cury, o psiquiatra, fala que a gente tem que elogiar, dar 3 elogios para cada crítica. No mínimo 3, né? Então, desenvolver a gratidão pelo amor de Deus, do amor de Jesus, pelos espíritos protetores. Você lembra de agradecer seu anjo da guarda? Eu nunca lembro, mas Samuel, amigo, muito obrigado, querido. Não é? Pelo amor de pai, da mãe, dos familiares, dos amigos, pelo evangelho de Jesus, pela doutrina espírita que nos consola. Eu era ateu, pessoal, ia cometer o suicídio se não fosse a doutrina espírita. Como é que eu não vou trabalhar no bem para ela? Tem que ser muito grato. A terceira idade é a melhor idade mesmo, que é a idade que a gente não está mais com aquelas ilusões da juventude, que a gente está se desapegando. O desapego é uma grande virtude também. Veja a palestra Dificuldades Financeiras que a gente tem em tempos difíceis, ficou bem interessante, está lá no nosso canal no YouTube também, tá? Então, terceira idade é a melhor idade. A gente já está se afrouxando. Os espíritos falam que a doença também serve para afrouxar os laços do espírito com a matéria. A gente vai chegar com mais tranquilidade no mundo maior, tá? Já vimos aqui algumas delas, aqui eu incluí esses slides. Mas, Nazareno, e se a gente for para o umbral? Eu tenho morro de medo de ir para o umbral, eu tenho medo, esse negócio de espiritismo é bom, eu gosto, mas eu morro de medo desse tal do umbral, que é como se fosse o purgatório, já que não tem penas eternas.
Tem regiões infernais? Tem, mas não tem penas eternas, tá? Por isso que a gente não utiliza a palavra assim. Por que que André Luiz chamou de umbral? Então vamos ver, porque umbral é portal, é passagem, tá? Significa isso. E se a gente for para o umbral, como é que vai ser? Eu já falei para minha esposa, disse, Fernanda, quando eu desencarnar, coloca uma placa escrito trabalhador, que é para quando eu chegar no umbral, que o pessoal perguntar, mas Nazareno, você que era um palestrante internacional, você aqui no umbral, não é? Você fazia palestras aí pela internet, live lá com o Série do Bem, você aqui no umbral, mas como eu estou com um crachá na placa, eu vou dizer, mas estou aqui, mas é trabalho, é a serviço, olha aqui a placa. Né? E vamos fazer palestra no umbral, vamos fazer culto do evangelho no lar, no umbral, vamos dar aulas de ESD, que eu dou aulas há 25 anos, né, do estudo sistematizado da doutrina espírita, no umbral, as inscrições já estão abertas, quem quiser se inscrever, já estamos aceitando inscrições, não é? Floresça onde for plantado, como nos ensina o nosso querido Divaldo, né? Deixa eu colocar aqui o slide dele para vocês aqui. Né? Floresça onde for plantado, diz-nos o querido Divaldo. Então a gente vai esperar chegar lá para trabalhar no bem, para ajudar os próximos. Não, a gente vai fazer tanto bem que até os maus vão dizer: ó, tira esse povo daqui, libera logo eles aí, deixa eles verem aí os missionários que estão ajudando. Né? O próprio Chico dizia que quando ele desencarnasse, ele queria ir para o céu. Aí aquelas irmãs estavam próximas, Chico, quando você for para o céu, por favor, lembre-se da gente, por favor, não se esqueça de nós, Chico, as suas amigas, não é? Que queremos tanto bem. E ele sorriu e disse, acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar no umbral, ajudando meus irmãos em sofrimento. Olha como é que são os espíritos superiores, querendo ir para lá, lá está assim de espíritos superiores. O ministro Clarencio trabalha no umbral, e muitos outros. Quantas mães estão lá, e a gente não enxerga, porque a gente está utilizando a palavra maldita no pensamento, tudo, né? Revoltado, desesperado, sem fé, e a gente não busca a sintonia superior, e a gente não enxerga os bons espíritos. Então, lembrar disso, lembrar, inclusive, que lá quem trabalha nas regiões umbralinas ganha o bônus hora, a remuneração espiritual multiplicada, não é? E eu acho que tem direito a uma alimentação com mais sustância também. No livro não fala isso, não, mas eu acho que tem, para poder aguentar aquele tranco, não é? E a gente conclui, meus amigos, dizendo, não está escrito, vós sois deuses? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, ensina-nos Jesus, né? Está lá no Salmo 82, não é? que ele se refere. E ele nos fala mais, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Olha a importância das obras, a cada um segundo as suas obras. O que Paulo falou foi importante, mas houve problemas de tradução também. O mais importante não é a fé, é a fidelidade. E a fidelidade é fazer as boas obras, como o nosso Pai nos recomenda, seguir os seus mandamentos. Né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Olha as obras aí mais uma vez. Como ele falava sempre de obras. E para nós o que Jesus fala é mais importante do que todos os outros. Do que Tiago, do que Paulo. Tiago também falou que a fé sem obras é morta, não é? E onde está Deus quando você estiver desesperado, nesses momentos difíceis, questionando onde está Deus? Vamos lembrar do poeta sergipano José Soares Cardoso, do livro de mesmo título, né? Pena que não dá para colocar aqui a música para vocês. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia
Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, nos profissionais de saúde, salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, Allan Kardec procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente, né? Terra da liberdade é de vocês. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Vejam, se a gente enxergar Deus em toda parte, em todas essas coisas maravilhosas, até mesmo na lágrima do aflito, o poder das nossas palavras vai ser um poder para o bem, para edificação, para iluminação e para demonstrar o nosso nível evolutivo por toda parte. Não é? Então, muitíssimo obrigado, pessoal. Que Deus os abençoe. Nós vamos agora para as perguntas. Lembrando que vocês assistem às nossas palestras, tem mais de 1000 vídeos no nosso canal, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Tem os slides nesse endereço, nazarenofeitosa.com.br, onde é também uma loja virtual, onde vocês podem adquirir CDs, DVDs, pendrives, e fazer download de palestras também, tá? Toda a renda é revertida para o G20 Chico Xavier, o grupo de evangelização e visita aos irmãos menores, que são jovens e adolescentes em conflito com a lei, né, chamado Chico Xavier, vinculado à Comunhão Espírita de Brasília. Então, quem quiser ajudar, e quem estiver assistindo aqui no DF e quiser se integrar, ser um voluntário, é muito bem-vindo, tá? Me procura, aí também tem o meu Facebook, o meu e-mail é nazarenofeitosa@, né, yahoo.com.br, tá? yahoo.com.br, tudo junto. Tem várias palestras nesse período, tá? Vamos já para as perguntas. Tem palestra do Simão Pedro de Lima, maravilhosa, uma live Testemunhos e Provações, confira lá, tem várias outras interessantes. Na nossa tem Pandemias na Visão Espírita, Ansiedade e Pânico, Perda de Pessoas Amadas, Dificuldades Financeiras, Família e Espiritismo, A Paz em Família, Depressão e Alegria de Ver. Essa é uma playlist, é um seminário com 12 palestras, tá bem legal, bem leve, bem alegre. Apocalipse e Transição Planetária, na Visão Espírita, Por que Sofremos, Apocalipse e Transição, Mundos de Regeneração. Como é que são os mundos de regeneração? É uma palestra muito importante, porque nós estamos vendo outro tipo de pandemia, muito mais grave, talvez, que é o suicídio. Morrem 1 milhão de pessoas por ano por suicídio no nosso planeta, tá? Então, motivos para não desistir na vida, na transição planetária. A gente fala sobre o suicídio. Divulgar o filme do Divaldo, O Mensageiro da Paz, um dos melhores filmes que eu já vi na vida, divertido, emocionante, excelente agora, para esse período de quarentena. Ele está disponível, né? Traz muita esperança, você vai aprender a falar melhor, a pensar melhor depois de assistir esse filme. É muito maravilhoso, é emocionante, é divertido. É um dos melhores que eu já assisti na vida. Não é espírita só, não. O melhor espírita que eu já assisti também. Por quê? Porque para mim não é só os efeitos especiais que contam, mas a mensagem, a emoção, e é muito legal. Então está disponível para compra. Então, se possível, adquira ou alugue, né? Tem para alugar também, em todas essas plataformas aí, no iTunes, no Google Play, Now, Sky, via telefone, que está também na Netflix agora, na Telecine, desculpe, na Telecine também está. Tá? Lembrando para não fazer pirataria não é legal, não é moral, não coloque no YouTube, porque a Disney tem os direitos autorais, então pode processar você judicialmente, e vamos estimular a Luz Filmes, né? Que é do nosso querido senador Eduardo, um espírita que é senador, o Eduardo Girão. Não existe a rigor senador espírita, não existe espírita que é senador. E tem outras produtoras também a fazer, as distribuidoras a fazerem mais filmes espíritas, tem chance de ir até para TV aberta, olha lá, e a gente não deve fazer caridade com recurso alheio, né, pessoal? Então, se possível, adquira, divulgue essa obra maravilhosa, Divaldo, Mensageiro da Paz, você não vai se arrepender. Aqui em casa eu já comprei, chegar algum visitante aqui, algum familiar, a gente já coloca já para assistir, tá bom? Então, a gente vai agora para as perguntas de vocês, a Débora disse que a gente poderia ter mais alguns minutinhos, se tiver alguma observação, Débora, tá? Ou se tiver alguma necessidade de interrupção quanto do horário, você me fala também, tá? Ela disse que a gente podia falar até 1h30, mais ou menos. Então, a gente tem até 25 minutos, se for necessário, de perguntas, tá?
Vamos aqui pelos comentários, eu vou aqui fechar o slide, pronto. E deixa eu ver aqui os comentários de vocês, tá? Que eu acho que vai ficar melhor. Bom, aqui tem muitos agradecimentos, muitíssimo obrigado, pessoal assistindo aqui todo. A Débora também está acompanhando aqui. O Wander, Marcelo Lopes, Silene Fragoso, Marcelo Cipriano, Thelma Cronin, Cleudia Regina Gomes, Gerlane Medina, Inês Rubi, Cleo Perman, Marcelo Ferreira, Rita de Cássia, Nani Pessoa, Ivone Mendes, Elba Fernanda, Emília Nascimento. Então, tem muita participação, muitíssimo obrigado. Os comentários de vocês são importantes para dar mais visibilidade para um vídeo no YouTube, não é? Vocês puderem se inscrever também, curtir a página aí do Seara do Bem, ajuda muito também, ele vai ganhar mais visibilidade. O nosso canal também, a gente já está com 40 mil inscritos, muitíssimo obrigado, mas estou aguardando aqui as perguntas dos senhores ou senhoras. Pode ser, inclusive, sobre esse período agora que a gente está vendo, se o assunto não despertou tantas perguntas, né, vocês podem perguntar um pouco sobre esse período agora também, que a gente, tempos difíceis, né, de desafios evolutivos. Então, vamos lá? O que é que vocês querem perguntar? Estou aqui, o que eu não souber, é bom que a Débora está aqui com a gente, ela responde, tá? Ela entra aí na sala, é aquele mesmo link que eu te mandei, tá, Débora? Para você participar. Lembrando que vai ficar gravado, então, no YouTube, vocês podem assistir depois, está no YouTube no meu canal, e está no Facebook do Seara do Bem. Seara do Bem, eu não sei se tem um canal no YouTube, se não tiver, está na hora de colocar e transmitir aí nas duas plataformas, não é? O StreamYard é um programa muito bom, e a versão dele paga permite colocar em duas plataformas, como a gente está fazendo aqui, tá? A Sandra Ribeiro também gostou das colocações, obrigado, Sandra. Muitos amigos participando. Vamos lá, se tiver algum, senão a gente vai para a nossa prece. Se tiver perguntas. Ô, Débora, esse pessoal é muito inteligente, é muito preparado, muito estudioso do Seara de Deus, não é? Todo mundo já sabe tudo da doutrina, não precisa perguntar, tá? Então a gente agradece. Eu vou então ali dar um apoio para a esposa. A gente está com 2 bebezinhos, a Lívia de 2 anos e 7 meses e o André de 9 meses. Papai do céu nos deu essa bênção, os filhos, apesar da gente não estava merecendo, não, mas como ele ensina, que a caridade cobre a multidão de pecados, porque muito amor seus foram perdoados, seus pecados foram perdoados, então a gente vai tendo uma grande chance de reparar os nossos erros, né, com o trabalho no bem. E temos uma época temos uma época de acabar esse período difícil, né? Nazareno, como cuidar da mente nesses tempos difíceis, só em casa? Realmente é difícil, pessoal, inclusive a convivência no lar se torna muito mais complicada, porque é como se a gente estivesse num reality show, eu não sei como é que chama aí na América, no Brasil tem um programa muito famoso, né, o BBB, eu não assisto, tá? Não estou fazendo propaganda, não recomendo, né? Não recomendo, apesar de respeitar quem gosta. Não deixa de ser um aprendizado da psicologia humana também, não é? Como é que as pessoas se comportam em ambientes fechados, enclausurados. Então, do mesmo modo que a gente está 24 horas juntos, muitas vezes, né? Eu estou de teletrabalho, a Fernanda também, então não é fácil, dificulta mais. De vez em quando ela fala, né, vai lá, vai trabalhar lá no serviço um pouco, aí eu vou lá no serviço para dar uma folga aqui para ela, não é? Quando tem a babá tá em casa aqui, aí às vezes ela quer me dispensar também. O que é que vocês acham, não é? Mas é pro bem do casamento. E lá no trabalho tem ar-condicionado, aí fica um pouquinho mais confortável. Então, tem que ter uma dose extra de paciência. Fazer o evangelho no lar vai ajudar muito, tá? Faça mais de uma vez por semana, se necessário. Lembre todos esses detalhes que a gente falou aqui, para o poder das palavras. Se quiser, assiste novamente. Tem muitas mensagens que eu só mencionei do Emmanuel sobre essa questão da fala e como isso vai ser fundamental para a gente ter um relacionamento muito melhor, especialmente não fazendo aquela tortura da repetição diária, da reclamação diária, que a gente reclama da mesma coisa todo dia, aquela gotinha até que o copo extravasa de tão cheio que ele está, a pessoa explode naquele dia e a gente tem aquele sofrimento todo. Então,
Lembrar muito do perdão, tá? Assista palestras sobre perdão também, sobre paciência. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo também, as boas obras. Aproveite esse período para ler. Lê novamente a codificação espírita. Pessoal, quanto mais a gente lê, mais a gente vê que a gente não viu nada. Como teve coisa lá que a gente não percebeu, não é? Tem pessoas como Raul Teixeira, há uns 20 anos atrás, ele falou que já tinha lido 77 vezes a obra espírita de Kardec, não é? A codificação. Então, ter essa importância, não é? Ele falou, inclusive, de O Livro dos Espíritos, foi um dos que ele mais leu. Então, assim, a gente ter esse conhecimento que é tão importante. Pelo menos esses dois, você lê várias vezes, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho lá a gente usa os dois aqui, tá? Então, aproveita para ler a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, muitos outros livros maravilhosos do Chico, também, não é? É, livros dos bons médiuns, tem romances para você distrair. Ivone Pereira, então, tem romances maravilhosos, não é? Que são baseados em vida real. O Emmanuel, então, nem se fala, a série histórica, escutar, não é, palestras, radionovelas, aquelas radionovelas lá da editora Elevação, da LBV, que tem Nosso Lar, que tem Há 2000 anos, que tem 50 anos depois, Sexo e Destino, né? Sexo e Destino parece que ela não está muito completa, tá? Mas tem também. Tem Memórias de um Suicida, tá? Então você pode e deve escutar, é maravilhoso, é melhor até do que filme, para você ter uma ideia, porque a gente se imagina como é que ela, né, com aquela trilha sonora, com os atores profissionais, é muito interessante, muito edificante também. Audiolivros, enfim, faça realmente do jeito que você gostar, faça atividade física para dar uma relaxada na atenção também, atividade física vai ser muito importante, tá? Nazareno, a Rita de Cássia está perguntando aqui, por que as pessoas tratam a pandemia como uma praga? Porque é como a gente enxerga, não é? Na visão materialista, a gente só vê o lado negativo, e as pessoas... Imagine, se a gente que tem a visão espiritualista está sofrendo, sobretudo quem tem a visão espírita, que sabe que isso é para o nosso bem, que sabe que a gente ligou ali o turbo da evolução, a gente está ali agora dando um salto evolutivo, se a gente sabe que tudo isso é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a gente chegar mais rápido no mundo de regeneração, e a gente sofre, imagina quem não acredita em nada, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que não acredita recebe todo o peso, né? O peso se abate com toda a sua força das dificuldades sobre a pessoa, o desespero que dá. Por isso, tantos pensamentos aí de ideação suicida que a gente tem que combater, esclarecer, muitos colegas passando por depressão, muita gente aí na América com armas, né? Infelizmente, não é bom, pessoal. O Chico dizia que na hora do desespero, na hora do momento impensado, a gente pega a arma de fogo, pega o veneno para cometer um suicídio, criança se acidenta. Ao mesmo tempo, também lá no livro Conduta Espírita, dá uma conferida lá, André Luiz fala que o cristão não deveria ter armas, e pelo contrário, que o evangelho, né, que é a nossa defesa, eu não lembro a citação exata, mas ele fala que o cristão não deveria ter armas. Jesus, que é o nosso modelo e guia, Jesus não andava armado, tá? Pedro estava num momento lá com a espada, ninguém sabe se era uma espada ou era uma faca, uma peixeira, porque ele era pescador, não é? Poderia até ter levado com medo, mas Jesus o repreende, né? Então às vezes a gente não está armado, pelo contrário, evita uma tragédia muito grande se o bandido vê que a gente está armado, né? Então, todo cuidado, tá certo? E a gente só passa por aquilo que a gente precisa passar, porque Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo e ao mesmo tempo mais bondoso que o nosso Pai. A gente colhe somente pelo mínimo que a gente devia, que a gente adquiriu em atacado, né? A gente paga ali no varejo aquelas do que a gente contraiu de débitos do passado. O Pai é muito bom. Se for um exercício de desapego, um aprendizado, a gente vai passar por ele e vai sair de lá melhor, tá? Então não ficar tão desesperado, tão preocupado com a segurança. Cuide da defesa, coloque câmera, coloque cerca elétrica, né? Faça uma luta, né? Uma defesa pessoal. É muito bom para a saúde fazer atividade física, não é? Aprende a ter disciplina também com essas artes marciais, enfim. Faça tudo isso, não é? Cuide, se preserve, seja cauteloso, mas a nossa proteção está no Pai Celestial.
né? Nada acontece por acaso. Ok? Então a gente agradece, pessoal, são 2h15, aí são 1h15 da tarde, a gente agradece de coração a participação de vocês, já devem estar com muita fome, daqui a pouco vão começar a maldizer porque estão com fome. Olha, quando a primeira vez que eu fui fazer essa palestra, uma amiga muito querida, a gente se encontrou lá no Instituto Vida, Bezerra de Menezes, que essa palestra já tem ela gravada, né? E aí quando ela chegou lá, ela é do Sul, né? Ela era do Paraná, e aí, quando ela chegou lá, Nazaré, nossa, que calor, estava fazendo um calor forte. E, ou seja, a gente já começa criticando o clima, a família, o governo. A gente está com a muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação na ponta da língua. A gente tem que mudar isso, né? A gente tem que mudar isso, tá bom? Não criticar a criação, porque a gente está criticando indiretamente o Criador. Né? Nesse período agora de tanta polaridade política, a gente também ser aquela frase calmante. Lembram da mensagem como alguns estavam fora, por conta que não estava público, e a gente tem algum tempo, eu vou colocar novamente. Essa mensagem merece ser compartilhada, lida de novo, vai servir inclusive como nossa prece de encerramento, tá? Vai ser a nossa prece de encerramento. Aqui, deixa eu colocar aqui, oração diante da palavra, do Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier, tá? Então vamos lá. Está no livro Temas da Vida, da editora Cultura Espírita União. Vai ser a nossa prece, mas pode ficar de olhos abertos para a gente ler aqui. Senhor, veste-me a palavra por semente de luz, para frutificar no bem. Auxilia-me a cultivá-la. Não permitas envolvê-la na sombra que projeto. Então a gente pedir ajuda ao Pai, auxílio, né? A gente não deixar a nossa sombra prejudicar a nossa fala. Ensina-me a falar para que se faça o melhor, sempre o melhor. Auxilia-me a lembrar o que deve ser dito e a tirar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Que a gente esqueça, que a gente tire isso da nossa cabeça. Né? E, ao mesmo tempo, lembrar o que deve ser dito. Né? Lembrar o que deve ser dito, mas esquecer o que a gente não deve falar. Onde a irritação me procure, induz meu silêncio. E onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Então, quando a gente estiver irritado, o silêncio, a água da paz. E quando a gente tiver com incompreensão ou do ódio, né, onde tiver isso, ódio, que a gente possa dizer a frase calmante para apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, ou seja, em todas as conversas, inspira-me o conceito certo que se ajusta a edificar do bem. Então, não é só o que é certo, é o que é o certo que se ajusta ao bem. No momento exato, e faz-me vigilante, né? Porque tem que ser tempestivo também, não pode ser intempestivo. E faz-me vigilante para o que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, é verdade, com 1 litro de amor. Uma gota de verdade com 1 litro de amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim. Compaixão, esperança, não é tão importante agora. Traz meu coração ao raciocínio. Então, a emoção, mas com razão. Então, cuidado com as emoções fortes. Sincero, sem aspereza. A sinceridade não precisa ser áspera. Brando, manso, pacífico, mas sem preguiça, sem conivência com o erro. Fraterno, sem exigência, na nossa família. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Te obedeça à tua vontade. Então, Senhor, querido Pai, louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Deixa-nos te agradecer, Pai, por tantas bênçãos, pelo Evangelho de Jesus, pelo amor infinito que tu nos endereças, pelo amor e o carinho, o cuidado de Jesus, pelo seu sacrifício por todos nós. Abençoa que possamos, Senhor, nos iluminar com esse tesouro que nos é confiado, que é a doutrina espírita, e que possamos compartilhá-lo com todos os nossos irmãos, levando a palavra do bem em toda parte.
Ajuda, Pai, todos aqueles que estão sofrendo agora, os que estão retornando ao mundo espiritual, os que estão enfermos. Fortalece todos os seus familiares e amigos. Abençoa também aqueles que estão perdendo seus empregos, que estão tendo suas empresas fechadas, que estão endividados, ansiosos, deprimidos, desesperados. Ajuda-os para que não cometam, não tiram a sua própria vida. Ilumina-nos também, Pai, a nós, aos profissionais de saúde, aos pesquisadores, cientistas, aos nossos governantes, parlamentares, juízes, todos os homens investidos de autoridade. Faz-nos recordar a mensagem de André Luiz, no livro Conduta Espírita, de jamais, por nenhum pretexto, condenar aqueles que se encontram investidos de autoridade, mas somente orar em favor deles, porque o látego da crítica não edifica, não promove a edificação e o bem. Ilumina-nos e nos fortalece nesse desiderato. Abençoa todos nós e faze-nos instrumentos de tua paz, do amor, da fé, da esperança, do esclarecimento e da bondade para todos nossos irmãos. E que assim seja. Meus amigos, um grande abraço. Fiquemos todos em paz, com Deus e no coração, que a gente possa aprender cada dia mais e melhor, tá bom? Muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação de todos. Tenham um ótimo domingo e que a gente supere esse momento de desafio evolutivo quanto antes, né? Aprendamos logo a lição para que ela passe logo. Muita paz.